Graças a Deus, que privilégio. Muito bom a gente ver o esforço aí de todo mundo, esse empenho e muita gente se mobilizando, pessoas estão entrando aí agora, online, para a gente ter esse momento aqui inusitado, né? Essa coisa bem nova para todos nós, mas a luz da palavra de Deus não é tão nova assim, né? E como a gente vai ver, não é a primeira vez que essa ceia é celebrada de modo remoto e online. Ela não é virtual. Então, nós não estamos celebrando uma ceia virtual. Online. Nós estamos celebrando ela de maneira remota e online. Então, todos ao mesmo tempo, ainda que endereços diferentes, mas a mesma ceia, a mesma celebração. E há precedentes para isso numa situação muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje, viu, bem? Você quer cumprimentar o pessoal aí, né? Dar uma boa noite aí, a gente que está aqui assim, eu e a Alana aqui, a gente veio se preparando para esse isolamento social. Como muita gente sabe, a gente foi casando os filhos todos, quando a gente achou que ia assim, né, ficar num processo mais só nós dois, isso veio para valer, né? Porque agora nós dois, né? Verdade. Graça e paz, família Sal da Terra. O nosso desejo, mesmo que nessa noite o Senhor venha renovar o brilho, o ânimo, a alegria, curar aqueles que estão enfermos, derramar alegria sobre aqueles que estão tristes. E, acima de tudo, que esse momento seja um momento para a gente, mais uma vez, manifestar que nós ouvimos o Senhor e o obedecemos. Porque a palavra diz que para esses o Senhor é íntimo, né? Então, que seja uma noite de intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, com a ministração da ceia, na certeza que o nosso bem está nas mãos do Senhor e Ele nunca esqueceu, e nem é homem para se arrepender, e nem para mentir a respeito das coisas que Ele já disse para o seu povo como uma herança, como promessa. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui, só eu e o Paulo Júnior, é um desafio mesmo, porque o Paulo Júnior ama a casa cheia, família, mesa. Todos nós, né, Menha? Sim. Mas tem uns que parece que você gosta mais. Brincadeira. Mas, enfim, a gente sabe que os nossos filhos também vão estar celebrando esse momento em outro endereço. Mas para aqueles que os filhos estão, não deixe passar esse momento sem, mais uma vez, reiterar os votos, as alianças e o compromisso que nós temos com a nossa família, com os filhos da nossa casa e com toda a família do povo de Deus. Amém. Bênção. Então, irmãos, uma das coisas que tem sido bastante discutida, né, hoje em dia, inclusive isso virou um tema aí, para quem não sabe, virou um tema, inclusive, de debate teológico, né? Se nós poderíamos celebrar o culto sem o elemento presencial, né? Sem a congregação presencial. E, de fato, né, nós entendemos o valor do encontro-reunião. Mas nós, lógico, mas onde estiverem 2 ou 3, então, assim, o que Deus chama, né, de ajuntamento é muito próximo do que nós estamos vivendo hoje. Ele diz onde estiverem 2 ou 3 em comunhão. Então, é importante, a gente, é essencial, né, mais do que importante mesmo era a gente estar todo mundo junto e pertinho. Mas o essencial é a gente entender que, na verdade, não é o ajuntamento que significa a relação, é a relação que justifica o ajuntamento. Então, nós precisamos entender que o nosso encontro num número maior, ele só é a expressão da verdade se ele é o testemunho da nossa interioridade, da nossa intimidade, né? Como é que a gente vive isso? Então, não há como a gente ter uma mesa coletiva se nós não temos uma mesa familiar. Então, nós precisamos entender que Deus trabalha por multiplicação. Então, o projeto de Deus não é simplesmente uma expansão fruto de um ajuntamento, mas é um crescimento fruto de uma multiplicação.
que isso vai num processo multiplicador. E eu estava meditando muito sobre esse desafio, essa primeira vez na minha vida, 62 anos de idade, e acho que não sei se eu vou viver outro momento como esse, mas eu me considero também, assim, grato a Deus por estar vivendo um momento que desafia tanto a essência das nossas convicções. E aí esse desafio da gente celebrar a ceia de forma remota, volto a insistir, não virtual. Nós não vamos celebrar uma ceia virtual. Virtual é se não tivesse pão, não tivesse o cálice, não tivesse o povo, os amigos, a família, aí era virtual. Virtual é se em vez da Lana aqui, ó, com todos os desafios que essa relação representa, tivesse com imagem halógena, que hoje seria até possível. Aí a gente, virtual seria a gente projetar um auditório com toda a membresia lá halógena, não gostei de alguém, eu clico off, a imagem. Rapaz, eu acho que tem muita gente que ia gostar de uma igreja assim, né? Ele põe a multidão, halógena, tudo projeção halógena virtual, mesmo que não gostou, o pastor que não gostou, ele clica, substitui por outro e toca o culto. Mas não é isso. Então. E outra coisa, a gente não está para esse momento fazendo assim, porque a gente abriu mão do outro. Exato. É porque a condição do momento requer isso. Eu acho que o momento, esse momento da quarentena, esse momento... Olha, amados, eu tenho insistido, quem nos acompanhou a gente, nós estamos vivendo a quaresma das quaresmas, porque nós estamos sendo... O mundo inteiro está sendo chamado a uma quarentena numa quaresma. É bom o cristão lembrar que nós estamos num dos principais momentos do calendário cristão, se não o principal, que é a celebração da Páscoa, da paixão de Cristo. Ontem nós tivemos no calendário cristão que seria o Domingo de Ramos. O mesmo Jesus que foi recebido, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor com ramos, foi aclamado como um rei, num domingo, na sexta-feira estava sendo crucificado como um maldito. Então essa semana é de muita reflexão. Como é que nós vamos, assim, do céu ao inferno, na medida em que as nossas expectativas projetadas e desapontadas podem fazer a gente crucificar a expressão de Deus simplesmente porque ela não corresponde à imagem que nós criamos. Então, essa Páscoa, esse momento de reflexão, essa semana da Páscoa, que antecede a Páscoa, que prenuncia o sacrifício. Então, você imagina que nesse momento, vamos imaginar que a gente estivesse nos dias de Jesus, era o momento da agonia. Quando ele está orando, minha alma está profundamente angustiada dentro de mim, é o momento que está sendo tramado a traição dele, que ele já antevê que os melhores amigos dele vão abandoná-lo. Às vezes você está aí, mano, está aí aborrecido, que alguém te desapontou, não te deu o que você merecia, não reconheceu o que você fez, não te deu o lugar que você pretende, e nós fizemos tudo errado. Agora imagina Jesus puro, imaculado, uma ovelha sem mancha, sendo levado ao matadouro, por amor, por misericórdia daqueles que iriam justamente traí-lo. Então, esse momento é para quê? Esse momento é para preparar para um novo entendimento. A Páscoa culminava, o que Deus colocou lá na Páscoa. Onde é que foi celebrada a primeira Páscoa? Na saída do Egito. E o que ela representava? Ela representava o fim da escravidão. Então, a Páscoa foi celebrada lá no Egito de maneira o quê? Parabólica. Então, não era uma fábula, não era uma história fabulosa, era uma história pedagógica, parabólica, era para nos ensinar a pedagogia de Deus. O que é essa Páscoa? A Páscoa é uma celebração lá no Egito. O que é o Egito? Às vezes a gente fica tentando encontrar o egípcio, né? Identificar o Egito como uma pessoa, um nome, um personagem da nossa história atual. Não, amado. O Egito é um pensamento. A nossa luta, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, está havendo muita beligerância, está havendo muita raiva nos processos hoje, né? Muita necessidade de ter razão. E então é o seguinte, o que a palavra de Deus diz? Nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra pessoas,
Nossa luta é contra principados e potestades. Nossa luta não é para libertar a gente de alguma pessoa. Nossa luta é para libertar todo mundo de uma mentalidade que está escravizando a todos. Então, o que nós vamos celebrar hoje não é para poupar os cristãos, não, amados. É para abrir um caminho para a nossa comunidade, para o nosso país. Então, a celebração de libertação, de redenção para toda uma nação, um povo, e não para proteger uma parte dele. Amém? Então, isso era uma ministração sacerdotal, era uma ministração... Para os que creem. Isso, e que eles representariam a salvação para outros que também crescem. Então, nós não estamos aqui para dizer que... Não podemos entender essa celebração, o texto que vamos usar aqui, para dizer que essa ceia é para proteger os crentes do maldito. Não. É o sinal, a pedagogia de Deus que aponta o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Cristo, a nossa ovelha pascal, né? O sacrifício de Deus para a redenção. Então, com que espírito essa Páscoa tem que ser celebrada? E aí, eu louvo a Deus por quê? Porque lá em Êxodo, no capítulo 12, a primeira Páscoa, amados, ela foi remota e online. Por quê? Porque ela não foi celebrada no ajuntamento, ela não foi celebrada nem na praça, nem no templo. A primeira Páscoa, a condição essencial da primeira Páscoa é que ela foi celebrada em cada casa. Uhum. E por que ela foi celebrada em cada casa? Porque havia uma peste passando sobre a cidade e queria matar todo mundo que não tivesse em casa. Todo mundo que não tivesse o sinal do sangue, todo mundo que não tivesse firmado na ação redentora de Deus, todo mundo que estivesse fiado, confiado, todo mundo que estivesse na expectativa da sua própria salvação, do seu próprio braço, todo mundo que estivesse tentando encontrar salvação pelos seus próprios meios, iria sofrer o dano dessa peste. Quem não iria sofrer o dano dessa peste? Todo aquele que aprendesse daí por diante a ouvir Deus, a confiar em Deus e a depender de Deus. Esse é o novo homem, esse é o novo mundo, essa é a vida, essa é a cidade, onde ninguém corre atrás dos seus próprios interesses, mas nós temos a calma, a paz, de confiados e dependentes da misericórdia de Deus, ter olhos um para o outro, repartir o pão com o outro, viver à mesa. O que essa paranoia, essa correria, o que inclusive, o apetite religioso roubou das famílias? A intimidade, a festa celebrada no convívio íntimo, a eficácia da mesa. Muitas vezes hoje nós estamos acreditando mais na eficiência do culto do que na eficácia da mesa. Então Deus libertou um povo, e para libertar esse povo ele não marcou um culto. O último sinal da libertação de Deus, ele marcou o quê? Uma ceia. Uma ceia como? Em família. E cada um deveria ficar isso, que é a essência do culto. Então Deus está dizendo que nós não vamos cultuar, não vamos reunir no templo, não vamos voltar lá ter aquelas reuniões gostosas, com todo mundo junto. Vamos, claro que vamos. Mas isso tem que traduzir a profundidade, a interioridade da nossa relação, do nosso cuidado uns com os outros. Então, aqui em Êxodo, no capítulo 2, depois que Deus dá as condições, ele diz o quê? Ele diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Então, era uma reunião familiar. A essência da Páscoa era uma celebração doméstica, familiar. Não era simplesmente uma liturgia cultica, era uma pedagogia devocional. De modo que aquilo inspirasse. Depois eu vou mostrar para vocês aqui no texto de Êxodo 2 por que é pedagógico, por que é devocional. E ele diz então o seguinte: e aí você vai juntar aquelas pessoas mais íntimas, mais próximas de você, vai colocar todo mundo dentro da mesma casa e vai passar vai passar lá com ele fala aqui com um pano, até o texto aqui diz
Daqui a pouco eu vou achar aqui. Ele vai pegar aqui, porque eu lembrei da palavra aqui. Tome um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, num certo sentido, Deus decretou o quê? Um isolamento. Ele queria que as famílias celebrassem isso na sua intimidade, que elas entendessem que só haverá transformação se essa transformação for íntima, nos nossos valores mais familiares, na forma como nós estamos educando nossos filhos, na forma como nós estamos estabelecendo nossas prioridades mais íntimas. A revelação de Deus, a promessa de Deus, a fidelidade de Deus, ela não se revela a partir do coletivo para o familiar, ela se revela do familiar para o coletivo. Então ele diz aqui, vamos ler lá a partir do verso 21. Então você vai tomar o cordeiro, vai imolar o cordeiro, depois você vai molhar o sangue dele. O cordeiro chamava Páscoa, então é a celebração da Páscoa, porque é o cordeiro. Jesus é a Páscoa. Ele é a Páscoa, ele é a celebração de um novo começo, de um novo entendimento, de uma nova realidade. Jesus é a possibilidade de nós começarmos uma nova cidade, um novo país, uma terra nova, com características de terra prometida e não de terra idealizada. Nós temos que abandonar essa terra que nós idealizamos, que nós estamos tentando construir na força do nosso braço, para finalmente entrar à terra que Deus nos prometeu. E aí, ele diz assim, e você vai passar esse sangue na verga das portas, ninguém saia, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Ele não vai passar, não era para ferir as pessoas, mas aqui é uma figura pedagógica para entender que ele vai ferir aquilo que oprime. Deus repreenderá. A palavra de Deus diz no profeta Joel que no dia que nós decidimos obedecer ao Senhor, antes mesmo da gente colocar um tijolo sobre uma pedra sobre outra pedra, ele repreendeu nos céus aquilo que nos oprimia. Esse jugo, essa mentalidade escrava, mesquinha, empobrecida. E ele vai repreender isso, ele passará para ferir. Porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor por aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Que promessa maravilhosa. Está vendo, irmão? Uma ceia remota, mas online. Todo mundo junto, na sua casa, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Olha o tanto que Deus é avançado, né? Primeira Páscoa já foi remota e online. E naquele tempo ele instituiu que fosse uma data de comemoração do aniversário. Pronto, é uma celebração de fé, da libertação, de que o destruidor não vai conseguir infligir, né, impor. Ele diz no verso 17 que seria uma lei permanente. Uma lei permanente. De celebração. Agora, coisa linda, bem. Aí por que é pedagógico? Porque diz assim, ó, guardai, pois, isso por estatuto para vocês e para vossos filhos. Verso 17. Amado, tem gente querendo que a instituição igreja, a escola, a empresa, o governo resolva seus filhos. Sabe o que pode inspirar nossos filhos, amados? Uma mesa de comunhão. Um diploma não vai salvá-los. Uma instituição religiosa não vai salvá-los. Nada. Mais uma lembrança. A memória. A memória de quem é o Deus, o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa eternidade pode salvá-los. E aí, diz assim, ó. E uma vez dentro da terra, do que o Senhor vos dará. Então, essa Páscoa era para projetar
aquele povo para uma nova terra. Que essa celebração, que essa semana de Páscoa, que essa quarentena das quarentenas, essa quaresma das quaresmas, seja o momento de nós estarmos abandonando de uma vez por todas aquilo que nos escravizava, que nos subjugava, para a gente ter a esperança de entrar uma nova terra. Não de ser poupado. Nós não estamos aqui para ser poupado, nós estamos aqui para receber revelação do que é a promessa de Deus e o propósito de Deus a ser cumprido nesse mundo. E aí ele vai dizendo o quê? E uma vez dentro dessa terra vos estará, como tenho dito, observem esse rito. Para quê? Porque não era um rito religioso, era um rito pedagógico, que ele diz aqui no verso 26, é uma coisa tremenda, bem. Observem esse rito, para que quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Você não fala para ele, é um rito. Não. Sabe que rito é esse? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aqueles que nos escravizavam e libertaram nossas casas. Repete de novo, você falou para baixo. Sabe qual é o rito? O rito é esse. Quando os seus filhos perguntarem, o que eu estou fazendo? Mamãe, o que eu estou fazendo? Sabe o que eu estou fazendo? Nós estamos celebrando a fidelidade do Senhor. Quando ele feriu aquilo que nos oprimia nos céus e nos conduziu a uma terra de promessa. Amém. E garantiu para que os seus filhos sejam libertos da ansiedade, do medo da vida. Tem alguém do céu. Para que os seus filhos não sejam escravos de mentes dominadoras e propósitos escusos. Amém. Essa é a Páscoa pedagógica. Por isso que ela tem que ser celebrada em casa, remota e online, de casa em casa, ao mesmo tempo. E ele fala, então é isso. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara. Amém, glória a Deus. E assim fizeram. E assim nós vamos fazer. E assim fizeram. Assim fizeram, assim nós vamos fazer. Nossos filhos estão aí, filhos de perto, filhos de longe, e privilégio poder celebrar isso com todos os filhos que Deus nos deu. E essa família maravilhosa, esse momento, e vocês veem que Deus está muito na nossa frente mesmo, e a primeira, e essa não será a última, ela pode sim ser celebrada de maneira remota, online, mas não virtual. Então, como ela não é virtual, isso aqui não é uma projeção halógena, isso é o pão que foi oferecido por amor de nós. Quando Jesus veio nos trazer libertação, foi de maneira remota, porque ele deixou a casa dele para vir até na nossa casa e repartir conosco a sua vida. Ele disse, esse é meu corpo, que é partido por amor de vocês. Então, que a gente tenha essa disposição de sermos removidos dos nossos lugares e sermos transportados e levados ao encontro do nosso irmão, para com ele a gente compartilhar a virtude. E que isso estabeleça uma ligação, que isso seja mesmo assim, que seja a mesma virtude, ao mesmo tempo, no mesmo espírito. Tem jeito de ser mais online que isso, não, mano. O mesmo espírito, a mesma virtude, sendo derramada sobre todos ao mesmo tempo, ainda que nós estejamos em lugares distintos. Amém? Então nós vamos dar graça agora pelo pão, e depois eu vou pedir que a Lana dê graças pelo vinho, porque a palavra de Deus diz que, lá no Salmo 23, né, e também Deus fala lá, em vários salmos, que ele dá o pão, que alimenta a alma, ele dá o vinho, que alegra o coração, e derrama o óleo, que faz reluzir o rosto. O Salmo 23 diz a mesma coisa, nós sentamos à mesa, depois ele derrama o óleo. O homem de Deus é aquele que traz o pão, sua mulher é como vinho, videira frutífera no interior da sua casa, e os filhos como rebentos da oliveira. Então, eu quero dar graça pelo pão, quero repartir o pão aqui com a Lana, assim como todos vão repartir. Eu pediria que agora, em toda casa onde houver um ministro de Deus, que ele tome agora, ministro que diz assim, um homem de fé, e que você possa aí agora repartir esse pão e dar graças, como nós vamos fazer, e que isso traduza a nossa disposição de oferecer a vida uns para os outros. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento de comunhão, e ainda que a gente esteja em lugares separados, em casas separadas, mas o mesmo sangue derramado é o sangue que nos guarda de todo mal. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Nenhum pensamento planejado contra o nosso mal, pensado contra o nosso mal, prevalecerá. Que venha sobre nós o teu reino e que se faça em nós, através de nós, a tua vontade. Nenhuma outra vontade,
mas a tua vontade estabelecida nos céus. Assim como nós recebemos esse pão, nós também compartilhamos esse pão. Assim como o Senhor nos amou, nós também queremos amar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Comei dele todos, diz o Senhor. Amém? Amém. Essa é a palavra que alimenta o nosso coração. Esse é o sacrifício que alegra a nossa alma. Eu creio que não há ninguém melhor para falar de sacrifício que traz alegria do que a mulher. A mulher é aquela que fala de dores, porque ela que dá a luz, e quando ela está para dar a luz, ela sente dores. De fato, esse esmagar, que em vez de produzir a amargura do vinagre, produz a alegria do vinho, é com a mulher. Então, está aí bem para você dar graça e ministrar o vinho com videira frutífera. Eu posso dar esse testemunho que a Lana é videira frutífera, uma mulher de sacrifício, de despojamento, mas de profunda alegria na vida de todos aqueles que convivem com ela e partilham da mesa com ela. Eu só quero reforçar que na força desse pão que desceu do céu, a gente encontra saúde espiritual, a gente encontra saúde emocional, para de fé em fé, tomando posse daquilo que Deus disse que faria em nós. É Deus que disse, faria em nós, amém? Amém. Uma imagem, uma semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, serviu, e tomou o vinho e serviu. Eu fico pensando o desafio desse Jesus homem, né? Servir essa ceia sabendo que logo depois ele ia enfrentar o que ele enfrentou. Isso me quebranta muito, porque ele celebrou a morte, né, e a ressurreição, mas nunca ninguém, nem ele mesmo, né, tinha passado pelo que ele ia passar. Então, foi um homem... Não foi sem dor, né? Não foi sem dor. Ele foi um homem de muita fé, e eu quero imitar Jesus em tudo, nesse sentido também de celebrar antes, né? E ter a certeza que aquilo que nós estamos e vamos passar está em Cristo, e nele nós podemos todas as coisas. Vamos então beber esse vinho. Eu quero orar. Senhor, a tua palavra diz que o vinho alegra o coração do homem. E nós queremos traduzir isso não só como esposa, mas como igreja, que a gente possa traduzir e servir os homens com a tua alegria. Essa alegria que fortalece o nosso ser, que nos dá a condição de esperar e com paciência e ir vivenciando a tua vontade, a história que tu tens para cada um de nós. Então, eu quero servir o Paulo Júnior e os meus irmãos nessa noite, certo de que na alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos força de fé em fé, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bebei dele todos. Esse cálice é o cálice da nova aliança no seu ser. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. O reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aí, depois do vinho, eles cantaram. Mas aí o que acontece? O que nós vamos cantar? Não, alguém vai cantar com a gente aí. É o seguinte, assim que eles comeram o pão e beberam do cálice, a palavra de Deus diz que então, lá no Salmo 23, ele unge a nossa cabeça com óleo. Amém. Então agora, nessa condição remota e online, o óleo do Espírito Santo é derramado sobre toda a casa, toda a família, em comunhão. Toda alegria, todo frescor. Os filhos sentados ao redor dessa gigante mesa que o Senhor preparou, com lugares tão distintos. Na verdade, essa mesa do Senhor é tão grande que as cadeiras parecem que estão colocadas a quilômetros de distância, mas a mesa é uma só. Apenas o lugar nela que é distinto, é remoto, mas é online, porque o Espírito de Deus está sendo derramado sobre todos agora. Amém? Amém. Ele unge a nossa cabeça com óleo, e agora o nosso cálice transborda, a ceia está completa. Porque ela teve o pão, teve o vinho, e agora o óleo do testemunho, o óleo que faz reluzir o rosto.
o óleo da comunhão. Amém. E como é que isso termina? Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amados, enquanto nós caminhamos para o propósito, nós não temos que nos preocupar com quem vai nos atingir na nossa retaguarda. Amém. Nós não temos que nos preocupar em nos defender daquilo que a gente não consegue ver ou se proteger daquilo, porque nós estaremos guardados em bondade e misericórdia. Nós não temos que ficar perseguindo, nem pedindo a Deus que Ele seja bondoso conosco e que Ele seja misericordioso conosco. Nós temos que agradecer a Deus o tempo todo que Ele tem sido bondoso e misericordioso para nos liberar, para que em vez de a gente ficar buscando bondade e misericórdia, a gente possa buscar a sua vontade. O propósito dele em revelar as virtudes dele na terra, em que essa terra seja cheia da sua glória. Enquanto nós vivemos isso, cumprimos esse propósito, essa Páscoa bendita,